O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. Ele não se assume e por isso não tem culpa e nem autocrítica. Costumam descrevê-lo como sutil, mas isso é um equívoco. Ele não é nada sutil. Pelo contrário, para quem não quer se iludir, ele fica escancarado ao olhar mais casual e superficial. Essas são palavras de Abdias Nascimento e elucidam perfeitamente o tema do vídeo de hoje. Hoje nós falaremos sobre racismo. Para entendermos melhor esse tema, vamos conversar com o Wellington Ataíde, historiador formado pela Unesp Franca, pesquisador de estudos culturais e professor. Eu espero que o vídeo seja bem elucidativo e que vocês aproveitem. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de falar, né? Eu acho que é um tema sempre necessário de ser debatido, de ser simplificado também para a discussão ser acessível, né? E quando a gente pensa em raça, a gente tem que trazer duas questões à discussão, assim, né? Que ela vai ser tratada como ciência, né? Ela vai ser trazida à luz da ciência, né? Tanto na questão da biologia quanto na questão das ciências humanas. Sim. Você pode buscar aí tanto dados do darwinismo social, que vão tentar trazer uma evolução, né, da sociedade dentro de uma lógica de uma evolução das espécies. É importante falar que o Darwin está longe dessa discussão, são pessoas que vão usar a teoria dele para jogar isso na sociedade, né? E aí o cataclisma nisso vai ser para a humanidade parar de pensar desse jeito do campo mais biológico, vai ser o nazismo. A partir de se vê a catástrofe do nazismo, né, que se vê a catástrofe do Holocausto, enfim, meio que vai se criar um parâmetro para falar não usa mais o conceito de raça na biologia. Porém, dentro das ciências humanas, a gente vai ver que isso vai perpetuar, vai ecoar, né? E sempre vai ecoar no sentido assim, a raça ela vai determinar a capacidade de caráter, de moral e de intelectualidade de uma região, de uma cor de pele, né? Sempre vai bater nesse sentido, assim, o branco ele é mais capaz, ele é mais intelectualizado, ele tem capacidade de estudo, né? O negro ele está mais tendencioso a ser trabalhos braçais, ele está mais tendencioso a ser bandido, né? O Lombroso mesmo, quando ele vai explicar para a sociedade quais são as características do suspeito, ele vai trazer os traços, né, de quem pode ser o futuro estuprador, o futuro bandido. E aí justamente quais traços aparecem são os traços negroides. Entendi. Então é aí que tá. Então teria aí uma diferença que a gente pode falar do que seria simplesmente um preconceito que pode englobar várias coisas. E o racismo teria uma falsa ideia de confirmação científica quase. Uma confirmação biológica do que eles estão falando dentro do racismo. Por muito tempo foi ciência. Hoje, se olha para trás, fala que foi uma pseudociência. Certo. Mas era tido como algo mais moderno que se tinha dentro da civilização ocidental. Foi tido como um ápice da modernidade para os ingleses, alemães. O médico da Universidade de Hamburgo, Robert Knox, foi um dos mais conhecidos cientistas que apoiavam o dito racismo científico. Afirmava que fatos biológicos provariam a superioridade dos povos europeus, abrindo assim precedentes para crimes raciais como a escravidão, tortura, mutilação e extermínios. E evidentemente as colônias independentes vão adaptar isso. Né? A solução dada para o Brasil é embranquecer ele, quanto antes. Né? Nos Estados Unidos também, o processo é similar. Nesse sentido, o que fazer para a nação vigorar? Quanto mais branco fosse a nação, mais ela ia prosperar. Prosperar no sentido econômico, social, enfim, hoje a gente chama de DH, né? Sim. Então, dentro dessas capacidades, quanto mais negra fosse, mais ela ia ter uma situação complicada, né? De marginalidade, de infraestrutura, de capitalismo, né? Todas essas questões eram debatidas nesse sentido. Né? A palavra que se usa naquela época era eugenia, aprimoramento da raça, as pesquisas de eugenia. Né? Tanto no campo do nazismo quanto no soviético também acontece. Tem um documentário chamado Homo Sapiens Sapiens, que vai mostrar como que o nazismo vigorava o vigor físico, né? A questão física, e como na União Soviética eles tinham a ideia da questão intelectual. Né? Inclusive o documentário, se salvo engano, ele mostra eles retirando o cérebro do Lenin para estudo. Eles achavam que o Lenin era uma pessoa muito capacitada. E essas pesquisas vêm, né, como a modernidade, o ápice da civilização, e como que essas elites no Brasil vão começar a incorporar isso aqui, né, nesse sentido. Né, a pesquisa do professor Cid na Unicamp, por exemplo, vão começar a mostrar que no Rio de Janeiro vão ter concursos para saber qual criança é mais branca.
o nome Bianca vai ficar muito popular agora, porque além de minha filha ser branca na cor, ela vai ser branca no papel. Sim. Né? Bianco em italiano, né? Branco. E Bianca, branca. Então você vê como que isso começa a vir rapidamente, né? Nesse sentido. E se a gente for pensar então, já que a gente entrou dentro da discussão já do território nacional, né? A gente tem por vezes o discurso de determinado número de brasileiros que acreditam não haver um preconceito no Brasil por conta da miscigenação histórica que dizem ter havido. Se a gente fosse pensar o Brasil, especificamente, da chegada dos negros, de todo esse movimento que houve da época até o momento, você diria que essa miscigenação realmente aconteceu dessa forma tão bonita, realmente como as pessoas diriam, ou foi algo diferente disso? E o que se prova é que sim, existe um racismo no Brasil, talvez um racismo diferente do americano, que nós vemos, de outros países, mas existe um racismo latente na estrutura brasileira. É importante pensar assim, que historicamente a miscigenação ela vai ser pensada no Brasil a partir do momento que se tem um Estado-nação. Estado-nação é a partir da independência em 1822. Né? Se vai se fundar o Instituto Histórico-Geográfico, né? Vai se ter o concurso de qual história vai ser contada sobre o país. Né? É importante falar que a disciplina da história, muitas vezes, ela é utilizada politicamente para se dar o orgulho de ser pertencente daquela nação. É uma das possibilidades que a história carrega, nesse sentido. Então, vai ter um vencedor, né? O alemão von Martins, e ele vai trazer a tese ali dos 3 rios que vão banhar o Brasil. Certo. Né? Teria um rio mais forte, que seria o Rio Branco, o rio indígena, que teria um traço ali, e o Rio Negro, que seria menor. É importante falar que todo o império ele vai trazer o indígena como símbolo do ser brasileiro, a literatura vai trazer isso. O romantismo, né? O povo indígena e tudo mais. O romantismo é um movimento nacionalista, né? De certa forma, né? Sim. Então, dentro da música, na literatura, vai aparecer isso, né? O Hitler adorava o Wagner. Então vai se pensar o que é ser brasileiro a partir desse primeiro momento, vai se traçar essa ideia dos 3 rios, hierarquicamente bem claro, onde está cada um, né? Nesse sentido. Mas ao mesmo tempo ali o orgulho vai ser exatamente o índio, né? Quando a gente chega na República, aí são momentos importantes de se falar, né? Porque é a partir da virada do século XIX para o XX. Nessa virada do século XIX para o XX, exatamente quando as teorias raciais que a gente acabou de discutir estão chegando, mas com muita força, né? E as elites estão chegando nelas. E aí vai começar a se pensar o que fazer com o país. Então vai ter um debate muito grande ali, né? Vai ter muito grande ali, por exemplo, no Oliveira Viana, que vai entender que a solução do país é trazer imigrantes brancos. Né? E a Europa está precisando despejar os pobres, pós-crise de 80 ali, de 1880, né? Então vai vir todos esses miseráveis da Europa para cá. Né? Alemães poucos, um pouco antes, lá em Limeira, mas principalmente italianos, espanhóis. Inclusive, se você pegar, né, a gente que é professor pega o sobrenome dos nossos alunos, é curioso como ver a história ali na chamada. Né? Sim. Entendeu isso? Inclusive o seu sobrenome. Inclusive o meu. Seu, né? Nesse caso. E exatamente nessa questão fica nicho do debate. O Viana, no livro Mistério do Samba, ele vai mostrar exatamente, por exemplo, que esses intelectuais falavam que tem que trazer branco latino, porque eles se misturam. Não vamos trazer alemão porque eles não se misturam. Né? Curioso, inclusive, quando se olha para o sul do Brasil hoje, em alguns lugares você observa que parece que faz sentido o que eles falavam ali. Sim, colônias fechadas alemãs, colônias fechadas russas até, italianas, assim por diante. Inclusive, eles falam a língua de matriz, né? Isso acontece muito. E aí o debate está de um cunho racial tão grande a esse ponto. Né? E aí o que acontece? A teoria da miscigenação, que já até pode ser buscada no Brasil Império, ela vai ganhar força aí numa possibilidade de valorização do negro. Veja que é uma possibilidade muito extrema, que tem que ser totalmente questionada. Né? Um nome que vai aparecer aí, né? Porque a gente acabou de falar 2 processos políticos, independência e império, né? Que sim, daria tema para vários vídeos, não dá pra gente denunciar muito eles. O Brasil republicano ele vai ter esse debate muito inserido de como salvar o Brasil numa perspectiva branca, dentro politicamente, institucionalmente, né? Vai começar, por exemplo, a gente pode pegar a reforma do Pereira Passos no Rio de Janeiro, que inclusive faz muito diálogo com a literatura do Curtiço. Né? E o que é essa ideia do Pereira Passos? Transformar Rio de Janeiro
na Cidade Maravilhosa, que ela é tida como hoje dentro do imaginário ainda, né? Inclusive quando você anda nos centros do Rio de Janeiro, de fato é algo muito bonito. Só que qual foi a custa disso? De fazer uma reforma que foi conhecida como bota abaixo. Cerca de 14 mil pessoas da noite pro dia estavam na rua. Começa o processo de favelização ali, né? Lento ainda, mas significativo. É aí que você começa a observar qual a cor dessas pessoas que estão sendo jogadas para fora do centro da cidade. Né? Como que a elite do Rio de Janeiro está lidando isso? E não é tão fora, né? Elas vão subir o morro. Então não fica, é diferente da estrutura paulistana que vai ser mais alongada para Heliópolis, Capão Redondo, vai ter uma estrutura mais nítida nesse sentido. Então tem um processo já de deixar claro, aqui pode, aqui não pode, como que vai se lidar dessa forma, né? Mas quando a gente chega no propósito da Era Vargas, tem estruturas diferentes de pensar o poder no país, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Brasil republicano, dentro da ótica do coronelismo, dentro da ótica da política do café com leite, São Paulo e Minas faziam o que queria, né, dentro dessa troca. Tanto que São Paulo vai se desenvolver muito nesse período, não porque o povo paulistano é trabalhador, mas sim porque houve uma política de governadores, de voto cabresto, que instituiu uma política de café e depois a industrialização de São Paulo. Né? A Era Vargas ela vai romper com isso. Né? Vargas é outro nome extremamente problemático, a gente sabe disso. Né? Há quem ame, quem odeia, mas existe um Brasil antes e depois dele. Inegável, a custa de ditadura, sim, a custa de muita coisa. Mas é importante entender o processo. E a partir da Era Vargas vai se pensar a nação de novo. É importante falar que o República Café com Leite não vai tanto preocupar, vai preocupar mais com o branco, São Paulo, Minas, como atender as demandas das elites, oligarquias locais e ganhar os votos. A Era Vargas vai pensar como moldar esse país de novo. E aí com a Era Vargas, moldar esse país de novo é pensar quem é o brasileiro de novo. Sim. Aí a teoria da miscigenação vem meio doce para ele. Né? Porque era nítido que os negros estavam ali, que eles eram grande parte da sociedade. Não dava para negar o impacto social, né? Pixinguinha já ia fazer show em Paris, né? Os Oito Batutas, por exemplo, o Chorinho já estava rolando no sentido mais negro, né? O Chorinho é uma música do século XIX, mas ela vem, né? O samba no Rio de Janeiro já era muito conhecido, não fora do Rio de Janeiro era diferente, né? Mas como era a capital do país ali, então tinha essa conversa muito forte, né? Tá chegando o cinema, tá começando a chegar os meios de comunicação em massa, a rádio tá chegando, né? Ele vai fundar a Rádio Nacional, então tá circulando toda essa questão que está fomentando ali. Então quando vem ali na década de 30 a obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que vai trazer uma discussão muito importante sobre isso, ele vai endossar a questão da escravidão, sim. Ao mesmo tempo que ele é o cara que vai trazer a questão de que a sociedade colonial era patriarcal, né, que a miscigenação sim foi feita por estupros, muitas vezes, mas ao mesmo tempo ele vai falar que isso foi endossado. Né? O Gilberto Freire tem que ser sempre lido de uma maneira crítica. É fundamental a leitura dele, mas sempre tem que ser com um olhar crítico. Porque ele está dialogando justamente com esses intelectuais que falavam que tinha que embranquecer o Brasil. Sim. Né? Ele foi o cara que valorizou. E quando o Vargas vê isso, o Vargas, digamos assim, ele cresce o olho. Ele fala, obrigado. E a partir daí, com o rádio, o samba vai ser tornado uma música nacional pelo Vargas. É um projeto político de invenção da nação. Né? Falar que o samba é uma música nacional é uma... Então a ideia seria, nós poderíamos dizer então que tanto a ideia de uma miscigenação orgânica e natural no Brasil, quanto vários pontos que a gente tem como tradições de origem negra, como o samba e tudo mais, são muito mais uma ideia formada, proposital e política numa época do que algo natural e orgânico que aconteceu com a boa vontade da população, digamos assim. Ela existe. Isso é um fato, né? Você não cria uma tradição do nada. Ela existe. Mas da mesma maneira que existia, né, esse machiste que vira samba no Rio de Janeiro, existia coco em Pernambuco, existia maracatu. Sim. Mas existia a ideia de popularização para as grandes massas do Brasil, assim, para a elite. Aí é uma capacidade de formação e invenção do governo. Isso é importante falar. Existia e ele soube pegar o time político, o time do momento e explanar. Dentro da estrutura do samba, a gente sabe que muita gente da elite frequentava, que gostava. Né? Então, mas ao mesmo tempo que quem frequentava era marginalizado. Era dicotomia, assim. Você tem integrantes da elite que vão frequentar, inclusive o cara que funda o jornal Globo, Irineu Marinho, ele é um dos caras que financiava o Oito Batutas, por exemplo. Ele é um dos caras que tinha um olhar pro carnaval, né? Só que ao mesmo tempo você encontra jornais ali, ou alguns intelectuais que estão falando que essa música de preto é coisa do Brasil, isso é um absurdo. Então tinha essa dicotomia. Pensando nisso, então, nesse paralelo que nós fizemos aí entre a origem, no Brasil, origem, colônia, chegada dos negros e hoje em dia, como que você diria que está a situação então do Brasil ao seu ver
atual? Então, a gente observa que esse processo que a gente acabou de discutir, ele teve uma certa, não sei se a melhor palavra é essa, mas ela teve uma certa vitória no sentido do discurso hegemônico. Sim. Né? Ele ganhou as massas, né? Ele ganhou, né? O ser brasileiro até o samba no pé, ele está miscigenado. Só que, ao mesmo tempo, muita gente ainda vai trazer. Né? O Abdias Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, ele vai ser um cara fundamental que você vai falar, não, existe racismo sim. Inclusive esse teatro vai ser considerado de vanguarda. Né? E chegou a um ponto da discussão, né? Aí uma figura importante é a figura Stan Fernandes, que vai fazer a crítica ao Gilberto Freire, que vai falar, ó, tem um negro e tem uma sociedade de classes, tem uma sociedade capitalista. Ele está inserido nessa sociedade de classes. Né? Então vai se discutir isso. Esse debate ele acontece até os dias de hoje. Né? Muita gente ainda acredita que existe uma miscigenação e o racismo não é coisa daqui. O racismo é coisa dos outros. Né? E aí busca-se usar o racismo dos Estados Unidos, que lá é dentro da Constituição, né? Você tem que ter uma raça para ser cidadão. Né? Inclusive eles inventaram uma raça nova, né? Latino. Sim. Latino, mexicano, porto-riquenho, o que é latino. Mas lá é muito nítido. E como teve leis como a Jim Crow lá, né? Leis segregacionistas, dá a sensação que lá foi brutal e aqui ele foi mais no sentido do senhor que deixava o escravo pedir a benção para ele. Né? Nesse sentido. Então as vozes que negam isso, elas não, talvez foram muito silenciadas. Quando tiveram algum tempo de explanar esse racismo, a gente tem os anos de chumbos aí, que é a ditadura militar, que vai cercear esse movimento. Inclusive tem o movimento do Black Hill, com o Tony Tornado, Tim Maia, de Mello, que vai buscar trazer isso, mas vai ser silenciado. Você encontra documentos do DOPS hoje que fala, né, citando o Gilberto Freire, segundo o Gilberto Freire não tem racismo, então é um absurdo esses bailes que vocês fazem. Né, que esses bailes eram parados para tratar da questão racial. Né? Então há vozes que tentam disputar esse espaço, ganhar espaço dentro da democracia para falar que é uma estrutura muito racial e há um discurso ainda muito forte que tenta calcar lá na era Vargas, dialoga com o Vargas falando, não, a gente não tem racismo não é coisa nossa. Né? Inclusive tem um amigo negro no trabalho que é super gente boa. Então a situação, na verdade, que acontece é muito menos uma representação da realidade e sim uma falta de liberdade daqueles artistas que queriam expor a situação deles, a situação real do Brasil, e que não podiam, né? Porque eles eram proibidos de dizer isso pela política da época, pela ditadura e tudo mais. Porém, se a gente pensar hoje em dia, é um tanto absurdo, porque se nós pensarmos na quantidade de alunos brancos e negros numa universidade, salários, posições sociais, isso é tudo muito descarado pra gente, né? É muito descarado para quem enxerga a realidade, né? Quem quer, talvez, enxergar isso tudo? Tem uma questão do quem quer, que eu acho que é inegável, mas tem uma questão sistemática também, né? Eu acho que é muito delicado tocar nesses assuntos do contar a minha história, né, relativa, até porque dentro dessas pessoas muitas vezes eu não sou tido como um negro, né? Você é o 7 horas aí, você não é o meia-noite ainda, né? Esses absurdos que eu já ouvi na minha vida. Mas o que acontece, por exemplo, é uma questão básica de você pensar uma criança que ela está no ensino infantil e ela precisa desenhar sua família e a família dela é negra e aí a professora obriga ela a usar o lápis cor de pele. Uhum. Daí você vai começando a entender o que é ser humano, o que não é, o que é identificar quanto humano, o que não é. Né? Aí você pega, por exemplo, o papel da história que a gente estava discutindo. Né? Se a gente vai pensar na antiguidade clássica, Roma e Grécia. Sim. A base da civilização ocidental. A gente está no esplendor do reino etíope, por exemplo, na África. Como que essa criança vai ter orgulho de ser negra? Sim. Né? Orgulho de saber isso. Então ela vai entendendo dentro da lógica do branco o que é ser branco, né? E buscar isso. Então ela não vai começar a entender que tem diferenciações culturais que não significam uma ser melhor que a outra, e que sim que elas são diferentes, que elas são bonitas nas suas diferenças. E isso não fica claro, então ela sempre fica almejando, né? E ela não enxerga isso porque ela sempre vai buscar então, camiseta polo, ou falar uma língua oculta dentro do que é tido como culto, né? E não vai buscar enxergar essas diferenças. Mas a partir do momento que ela tem o primeiro despertar, né? Por exemplo, o enfrentamento ele é muito rápido, né? Do cabelo bom e cabelo ruim. Isso acontece latente. Hoje está tendo uma discussão muito forte, a gente está conseguindo pensar isso de forma diferente. Conseguem começar a enxergar. E aí é um susto quando você enxerga. Né? Porque para onde você olha, você está dominado, em tese. Né? O KLJ fala muito isso na entrevista dele. Né? Eu ando em São Paulo, parece que só tem inimigo. Ele tem esse jeitinho dele de falar que é muito... Porque ele vê uma mentalidade colonial ainda, né? Onde ele anda, ele é suspeito, né? Etc. Então a gente começa a enxergar isso. Um filme que não é um único filme, né? Teve desde o Chart na década de 70, mas agora teve uma grande medialização em cima do Black Panther, né? O filme dos Panteras Negras. Sim.
que vai ter todo o cuidado com as discussões atuais, que são discussões que vêm desde os Panteras Negras de fato, né, que vale muito a pena buscar o movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Mas a gente buscou, por exemplo, numa prática, trazer algumas falas do filme para ver o que os alunos falavam, né? Então tem uma fala muito peculiar ali do museu em Londres. Eles não escolhem o Museu de Londres por acaso. Na Inglaterra foi uma das maiores imperialistas do século XIX em cima da África, com essa teoria racial, né? Que é o fardo do homem branco e civilizar o selvagem. Então a gente vai levar a civilização branca, a religião branca para eles, e aí nós vamos ensinar eles a serem melhor. Né? Inclusive criam desenhos para isso, Tarzan, Mowgli, enfim, são todos para justificar, inclusive moralmente para as crianças, o que a gente está fazendo lá é bom. O atualmente consagrado desenho belga Tintin, por exemplo, em 1930 publicou a revista intitulada Tintin no Congo, traduzido em português para Tintin na Angola. Na história, além de uma visão estereotipada dos negros, o personagem belga era tido como mais inteligente, forte e capaz que os habitantes locais, educando-os, cessando seus conflitos locais e até mesmo sendo representado como um ídolo de madeira ao final da história. Em 1946, seu autor, Regé, revisou alguns pedaços desse fascículo e, em 2007, iniciou-se uma série de projetos que visavam a proibição da venda e exibição dessa história. Então a fala do museu justamente ali pro Black Panther de fato, né? Não vou me lembrar o nome do ator ali, que ele pergunta, mas o que o seu antepassado fez para merecer esses objetos aqui, né? E aí tem essa fala, eles não entendiam o que é essa fala da exploração. Né? E aí quando a gente começa a entender a exploração, né, a gente observa que desde da colônia até o neocolonialismo, colônia em Portugal, neocolonialismo ali, França, Inglaterra, Bélgica, né, inclusive um dos fenômenos da Copa de atual foi o Lukaku, que é do Congo. Sim. Né? Importante falar isso. Inclusive ele fala, quando ele joga bem ele é belga, quando ele joga mal ele é belga-congolês. Faz questão de falar quando ele joga mal de onde ele é. Se explorou a diferença no continente. É evidente que tinha reinos inimigos, é evidente que tinha tribos inimigos e estados inimigos, tinha de tudo. Né? Mas uma maneira de você explorar aquilo e você legitimar a exploração é você transformar tudo num grupo só. Né? Como o continente africano, com mais de 50 países hoje, pode ser chamado de um grupo só. Né? E aí esses alunos têm dificuldade, porque historicamente nunca foi trabalhada a história da África com eles, de entender do que eu estou falando. Aí a maneira mais radical que eu tenho de explicar, que eu acho até ruim, mas é o jeito, que eu pergunto para eles, quem que lutou a Segunda Guerra Mundial? Na hora, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra. Eu falei, vocês entendem que esses países têm línguas diferentes, têm religiões que dialogam e não dialogam, e têm um passado diferente? Sim, eles vão se gostar, eles sabem trazer. Eu falei, e se eu falasse para vocês que é um bando de brancos se matando e pondo no holocausto branco, e etc., aí eles estalam os olhos, né? Você fala, gente... Eu falei, exatamente isso que está fazendo com a história do continente africano. Lá tem língua, tem tradição diferente, tem lugar que tem um rei que não respeita o outro, tem lugar que às vezes um orixá não dialoga com o outro, que é diferente do Brasil, né? Lá dentro do Yorubá, cada lugar tinha um orixá específico que era daquela região, e aqui vai tudo juntar dentro de um terreiro, né? Longo no processo histórico. Mas é importante evidenciar essa história da África para entender o quanto que a África ela é diferente. E tem tradições diferentes. Essas tradições, quando chegam para cá, vão ser chamadas de afrodescendentes. Como se fosse tudo uma só. Né? E aí esse é o papel da história. Quando você apaga a história do outro, você tem capacidade de legitimar um sério processo de dominação. Por aí vai, água abaixo. Né? Então esse é um papel que eu falei lá desde a infância. A história da Europa a gente aprende. Né? Tanto a civilização branca, portuguesa, lusa, tem uma importância para nós, quanto a africana e indígena. Então é importante entender as especificidades também. Focar mais nisso. Então acho que essa é a questão que é importante falar sempre, assim. Que é difícil. Por fim, então, Wellington, gostaria que você falasse um pouco sobre como você enxerga a atuação do movimento negro atualmente. E não só ele também, mas daqueles que aproximam-se dele, tentando participar. E qual seria o papel dessas pessoas não negros, por exemplo, que participam ali, querem se envolver com o movimento antirracista, o movimento negro? Eu acho que é uma pergunta central e é evidente que aí a gente acaba dividindo posicionamentos, né, e opiniões. Eu acho que se hoje a gente conta a história do negro no Brasil, se repensa tudo isso, é porque teve muita luta, teve muito sangue. Né? Então, desde o passado até o atual,
eu sempre vou legitimar e fortalecer a estrutura do movimento negro, seja qual for. Mas isso não significa também que eu não vou ter críticas a ele. O que eu vejo, eu acho, hoje, é que existe uma prática que ela está dentro de um contexto da globalização, dentro de um contexto das mídias sociais. Inclusive hoje a gente está fazendo atuando na mídia social. Mas teve um efeito chamado Facebook, não sei se dá para falar dessa forma, e ela criou uma estrutura que a gente pode brincar de um Fla-Flu, né, quem grita mais alto. Certo. Né? E nesse espaço do Fla-Flu houve pouco espaço para reflexão. É sempre quem fala mais alto, etc. Então, por exemplo, eu vejo uma razão histórica dentro do movimento negro inegável. A gente tem um movimento de exclusão do negro no Brasil sistemático, né? A gente olhando para a literatura, para a história, né? A gente vê esse movimento sistemático de exclusão no Brasil assustador. E a gente vê aí, por exemplo, dados estatísticos do genocídio negro nas periferias. A gente vê dados estatísticos da inclusão do negro dentro da universidade pública, né, que embora ela esteja sofrendo um ataque do governo atual agora, que tem uma ótica neoliberal sobre ela sempre foi o berço aí da qualidade do ensino brasileiro. Então quando você olha toda essa exclusão, é uma razão histórica muito justa do movimento negro, né, de reivindicar a luta, de apontar o que acontece, né, e ele não é só do movimento negro, né, é um movimento feminista, um movimento dentro do LGBT, que vai dialogar, que tem uma razão histórica justa, né? Por exemplo, você pensar que no passado colonial o que era homem bom, né? O tido que é aquele que podia ter acesso às câmaras, poder aos cargos, branco, católico e proprietário de terras, né? Sim. Tá aí a questão de gênero, cor, muito clara, qual classe social que ele está inserido, né? Então, esse passado no Brasil dialoga com tudo. Então, tem uma razão histórica que é justa. Só que muitas das práticas eu observo que elas são autoritárias, né? Eu já presenciei situações dentro de movimento de amigos que vão para Assis, ou era da Unesp Franca, né? Lá ainda estava começando ainda, mas alguns lugares em que está tendo essa discussão sobre a questão negra. A gente vê muitos brancos que têm, né, empatia, acho que é uma palavra importante de tentar se sensibilizar, e ele vai tentar contribuir para o debate, né, e etc. E é a prática de tentar silenciar, aqui você não fala. E aí é uma prática que eu acho que não contribui para a luta, ela estrategicamente é ao contrário, ela dá mais força para o inimigo, né? Ela dá força para um Bolsonaro parecer que ele é rebelde, para parecer que ele fala o que pensa, né? Porque classes não deixam falar nada, deve o Bolsonaro falar coisas absurdas, né? Que racismo é daqui, é de lá, como ele falou recentemente. Eu acredito que isso dá muito mais força para o inimigo do que força para quem quer nos ajudar, nesse sentido. E também a transformação social, ela passa por um processo, né, do branco no Brasil entender que ele é privilegiado. E você não aprende isso no silêncio, você aprende isso no debate, no confronto, né? Se você pensar que o seu Abdias Nascimento tivesse ficado silenciado, né, se ele não tivesse dialogado, não tivesse tido respeito, não teria acontecido essa história. Então gostaria de agradecer pelo papo que a gente teve com você, que foi esclarecedor em vários aspectos. Queria que você se despedisse aí também, falasse qualquer coisa pro pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, né? Acho que é importante a gente sempre trazer luz à discussão, para reflexão. Eu entendo também que é uma pequena contribuição sobre o assunto. Ver que é importante olhar para o passado, para a história, para ela trazer luz para os dias atuais, para ver quanto que a nossa sociedade ainda é racial, né? Quanto que a nossa sociedade ainda é misógina, quanto que a nossa sociedade é transfóbica, quanto isso são dilemas atuais. E para quem gostaria, para finalizar de verdade agora, Tá. E para quem gostaria de começar a estudar um pouco mais o movimento negro, ouvir artistas que orbitem essa ideia, ler alguns escritores, alguns pensadores, o que você indicaria para o pessoal que quer começar a estudar um pouco mais? Talvez o garoto que está inserido nesse grupo da população que a gente comentou, que não se identifica com mídia, com isso, com aquilo, começa a perceber que tem a sua individualidade, que tem a sua cultura e ele quer ir atrás disso. O que você indicaria? Acho que é muito difícil falar artistas assim, que são vários que aparecem dentro da nossa história, né? Mas eu acho que o Jorge Ben é um nome que não tem como fugir dele, né? Apesar de muita gente achar que não, ele é central, ali, o Álbum Negro é Lindo, é um que eu deixo, o Tábua da Esmeralda é outro. Eu acho que o Milton Nascimento,
com o álbum Minas ou Milagre dos Peixes, é outro disco que tem que ser ouvido. Eu acho que os Afro Sambas do Vinícius de Moraes, Baden Powell, é outro que é legal ser ouvido. Agora vem fugindo, assim, mas, por exemplo, Sobrevivendo no Inferno, Racionais. Sim. Inclusive o último, do Racionais, Cores e Valores, né, um diálogo importante. Buscar as músicas tradicionais do Coco do Amaro Branco, Mestre do Pandeiro, né? Nação Zumbi também traz muita coisa. Eu acho que é importante ouvir Leci Brandão, é importante ouvir Dona Ivone Lara, né? Entender como que essas mulheres vão se inserir dentro dessa estrutura, né? Escutar a voz delas, que é algo fundamental. Quanto leitura, eu faço convite ao Casa Grande Senzala, e em seguida eu faço convite ao Florestan Fernandes, né? O Negro inserido na sociedade de classe. Faço convite ao Abdias Nascimento sobre o genocídio negro, né? Acho que são leituras que vão ajudar a entender um pouco melhor esse processo. São possibilidades. Tá certo, então. Então, agradecimentos. Na semana que vem a gente volta com um outro vídeo, um outro tema. E é isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. Zambi, Zambi, Zambi na quadra.